E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o desempenho da bateria do Galaxy Book Pro 360. Então, bora pro vídeo. Eu tenho utilizado bastante o Galaxy Book Pro 360. Vocês sabem que eu tive aí um probleminha com ele. Ele veio com um defeito num botão aqui, eu precisei trocar. Demorou 2 meses para a Samsung trocar para mim. Foi um perrengue danado, mas graças a Deus deu tudo certo e agora eu estou com o Galaxy Book Pro 360 novamente. Eu tenho algumas observações em relação à bateria e em relação aos modos de desempenho que ele tem, porque a diferença dele para outros notebooks é justamente a possibilidade de customizar a questão da economia de bateria e também do desempenho. Então tem várias possibilidades para você poder customizar dependendo do seu uso. Nesse meio tempo eu fiz uns testes em relação a algumas configurações do notebook e eu gostaria de trazer para vocês a experiência que eu tive e quanto tempo de bateria durou. A primeira configuração que eu usei para poder fazer os testes foi o alto desempenho. Então ele tem o barulho da ventoinha para poder refrigerar, né, a parte interna do notebook, e também o sistema ele responde mais rápido, né? Então ele tem um desempenho maior mesmo. E eu não utilizei nenhum tipo de economia de bateria, porque também tem como configurar a questão de bateria de economia. Lá no ícone de bateria, ele estava falando que iria durar mais ou menos 8 horas e 52 minutos, né? Que foi a previsão que ele deu em base do meu uso. O que eu fiz nesse meio tempo com esse tipo de configuração ativado? Eu editei um vídeo e processei. Então, fiz lá toda a edição, todos os cortes, coloquei os recursos que eu queria e depois eu fiz o processamento do vídeo para transformar ele em um arquivo de vídeo MP4. Então, foi só isso que eu consegui fazer com esse tipo de desempenho. Então ele durou por volta de 4 horas. Foi um tempo pouco, né? Foi pouco tempo, se for ver. Não é uma quantidade de tempo legal, porque pensando que o notebook é mais utilizado para questão de mobilidade, de praticidade, de poder levar para um lugar e outro, você termina continuando dependente de deixar o notebook plugado, né, na energia para você poder utilizá-lo. Um outro teste que eu fiz foi utilizando o modo de desempenho sem ventoinha. Esse modo sem ventoinha, ele reduz, né, o desempenho do sistema inteiro do notebook e ele não utiliza a ventoinha para refrigerar, então ele diminui bastante os recursos, né, para poder utilizar as configurações, enfim. E dependendo do que você faz, e termina reclamando, né, às vezes até dando uma travadinha assim, reclamando que o desempenho não está adequado conforme aquilo que está sendo utilizado, né, os recursos que estão sendo utilizados. E a parte da economia de bateria, eu utilizei a opção melhor bateria. Essa opção ela meio que se adapta ao seu uso e economiza a bateria ao máximo dos recursos que você não utiliza. Então ele melhora um pouquinho em relação a esse consumo, né, de energia. E a duração foi por volta de 6 horas e 19 minutos. O que eu fiz, né, nesse meio tempo? Eu fiquei assistindo vídeos e filmes, né, nele, porque, como vocês sabem, esse Galaxy Book Pro 360 ele tem a tela AMOLED. Então, se for ver, ele é o primeiro aí a ter essa tela AMOLED em um notebook, o que é muito legal, né? Então a qualidade de imagem é muito boa. E aí eu fiquei assistindo alguns filmes, alguns vídeos, né? Fiz algo diferente e fiquei editando imagens. Eu edito bastante imagem também para poder colocar conteúdo no canal, enfim. E fiquei editando imagem e durou por volta dessas 6 horas e 19 minutos. Então com essa configuração ele durou um pouquinho mais, mas ainda não é completamente satisfatório, né? Porque querendo ou não ele utilizou menos recursos da máquina. Já pensou em realizar uma compra online e ter uma porcentagem do valor que você pagou no produto de volta? O Cuponomia é uma plataforma no qual tem mais de 2.000 lojas cadastradas e você pode sim comprar um produto através dele e ganhar uma porcentagem de volta, né, que é o famoso cashback. Então você pode receber de volta uma porcentagem do valor pago nesse produto. E você se cadastrando lá com o meu link, você já ganha R$5 já de cashback. E completando R$20 ou mais de cashback, você já pode depositar na sua conta. Muito legal, né? Então aproveite essa oportunidade e já se cadastre através do link do canal, que aí você já ganha esses R$5 de cashback. Se vocês forem ver, eu utilizei o máximo, né, de desempenho e o mínimo nesses 2 testes que eu fiz. E aí também tem o modo de desempenho silencioso, que ele utiliza a ventoinha,
já libera um pouco mais de recurso para eu poder utilizar no notebook, e a ventoinha ela é mais sutil, então ela não faz aquele ruído forte, né, de que realmente está como se fosse um motor, né, uma turbina. Não, ele fica muito mais silencioso, né, bem sutil mesmo, e eu utilizei a parte de melhor bateria. A duração prevista, né, que o próprio notebook deu lá no ícone de bateria, foi por volta de 11 horas de duração. Então essa foi a duração prevista, ele preveu isso para mim em base do meu uso. Mas o tempo de duração mesmo, oficial, foi de 8 horas e 30 minutos. E aí o que eu fiz nesse meio tempo, né? Eu fiquei desenhando, utilizei a S Pen, utilizei um programinha lá que é o Clipart, para poder fazer desenho, né? Para quem não sabe, eu também desenho. Então eu fiquei lá desenhando, né? Praticando alguns desenhos. Eu fiquei trabalhando, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor, então eu estava desenvolvendo um projeto aqui no meu notebook, então eu fiquei um tempo programando, e para quem não sabe, programação ele exige um pouco de desempenho da máquina, e fiquei assistindo vídeos também. Então, fazendo tudo isso, eu consegui utilizar por volta de 8 horas e 30 minutos. Porém, dessa vez, que foi o que melhor durou, que aí dá para conseguir ficar mais tempo desplugado, eu fiz uma configuraçãozinha a mais. Para quem já utiliza os dispositivos da Samsung, né, dessa marca, há um tempo, vocês já sabem que a Samsung tem um costume de pegar algo que está pronto, ir lá e modificar deixando com a carinha dela. E com esse notebook não é diferente. Ele tem todo um sistema de gerenciamento próprio aqui, as configurações da Samsung, né, que é o Samsung Settings. Então ele tem uns recursos de configurações próprias da Samsung que a Samsung disponibilizou para esse notebook. Só que aí a parte do gerenciamento da bateria, sinceramente, eu não achei legal o que a Samsung fez. Ele também meio que influenciou ali para ter um modo Samsung na bateria, para poder justamente fazer esse jogo de cintura em relação ao consumo de bateria. E infelizmente deu errado, né? Porque não deixou a autonomia da bateria legal. Então, como a autonomia de bateria do modo Samsung não é boa, eu procurei aqui nas configurações, clicando no botão direito aqui na bateria, indo em opções de energia, vai aparecer duas opções, Samsung Mode e equilibrado. O Samsung Mode é justamente isso que eu falei para vocês, que é a configuração da Samsung para poder ter controle da bateria, né, do consumo de energia de bateria. E o equilibrado já é o que é conhecido no Windows normalmente, né, nos notebooks. Então, eu utilizei nessa última configuração que durou 8 horas e 30 minutos, esse recurso, essa configuração. Então, se você está aí pesquisando, né, notebook, e tem interesse em comprar o Galaxy Book Pro 360, você consegue ter uma autonomia melhor de bateria fazendo essa configuração. Inclusive, se você tem aí um Galaxy Book Pro 360, faz esse teste, faz essa configuração colocando no modo equilibrado ao invés do modo Samsung, e veja como a autonomia de bateria se comporta. Falando ainda do Samsung Settings, se você for lá e pesquisar, né, por Samsung Settings, ele vai mostrar alguns recursos de configuração que não estão disponíveis nativamente no seu notebook. Então aqui tem várias opções, tem opções de conexão, opções do visor, tem os recursos avançados aqui, bateria, desempenho e entrada. Então, vindo aqui na parte de bateria e desempenho, se você for lá em modo de desempenho, tem 4 opções, né, de desempenho. O alto desempenho, que ele vai utilizar todos os recursos. O otimizado, que ele vai adequar o que você utiliza com o consumo de bateria, então ele vai potencializar os recursos que você normalmente utiliza, e os recursos que você não utiliza, ele vai deixar mais ali de canto. O silencioso, né, que eu falei para vocês, que foi um dos que eu utilizei aqui nos testes que eu fiz, que é justamente para poder reduzir o ruído da ventoinha, mas é basicamente esse recurso sem ventoinha. E tem o sem ventoinha, que ele reduz bastante, ele limita os recursos do Galaxy Book Pro, para poder não esquentar e não precisar da utilização da ventoinha. Mas, gente, novamente falando, em relação ao consumo de bateria, é algo extremamente relativo. Para todos os aparelhos daqui no canal que eu falo sobre a questão do consumo de bateria, não tem como garantir que o consumo de bateria seja o mesmo que eu estou falando aqui para vocês, porque eu utilizei fazendo diferentes atividades. Se você de repente utilizar aí com algo que exija mais desempenho, provavelmente não vai durar as 8 horas e 30 minutos, que durou para mim utilizando no modo silencioso, né?
com essa configuração da energia equilibrada, né, que é a parte nativa do Windows, ao invés de utilizar o modo do Samsung. Então é muito relativo, vale a pena você fazer o teste e ver o que é melhor para você. Espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha ajudado de alguma maneira você que está aí decidindo, né, se quer comprar o Galaxy Book Pro 360 ou você que já tem e quer aproveitar o máximo, né, do seu aparelho. Gostou da dica e gostou do conteúdo do vídeo? Já deu o seu like aí? Se você não é inscrito, já se inscreva, já aproveite e se inscreva para ficar por dentro de toda novidade. Um abraço e até a próxima!